uma das doenças mais mortais de toda a história, já foi considerada bela, romântica e poética? Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Graça e sejam bem-vindos a mais um vídeo que nós vamos falar sobre tuberculose. Nesse vídeo você vai conhecer a trajetória fascinante, mas também assustadora da doença. Desde suas origens, o glamour sombrio da era vitoriana, até o surgimento da vacina, a BCG, essa mesma que nós tomamos no braço direito quando a gente nasce. A tal vacina que nos deixa uma marquinha. O nome antigo da tuberculose é tísica, do grego phthisis, que significa consumir-se. E cerca de 4.000 anos antes de Cristo, essa doença era vista como um mal misterioso e devastador. Imagina só o tanto de tempo que ela existe, gente. Associada ao enfraquecimento do corpo. Na Idade Média, durante o século V ao XV, sim, a Idade Média durou um longo período, a tuberculose era altamente contagiosa, mas ainda pouco compreendida, e era sempre confundida com maldições, castigos divinos e até vampirismo. Há teorias, inclusive, de que essa história de vampiro surgiu por causa da tuberculose. Porque quais são os sintomas da tísica, da tuberculose? Palidez extrema, tosse, magreza e muitas vezes tosse com sangue. Mas então chega o século XIX, a era romântica da tuberculose. Aqui, morrer de tuberculose era chique. Ser extremamente magro e pálido, ter olheiras, era muito elegante. E a mortalidade ainda era altíssima. 1 a cada 4 mortes na Europa era causada pela tuberculose. Conhecida como a doença romântica entre artistas e poetas. E sim, muitos artistas morreram de tuberculose. Chopin, John Keats, Emily Brontë, a filha de Dom Pedro I também, a Maria Amélia de Bragança. Ela foi filha de Dom Pedro com a segunda esposa. Os sintomas da tuberculose, como eu já disse, palidez, magreza, deixava a mulher mais vulnerável, então trazia aquele tom de vulnerabilidade, sensibilidade emocional. E tudo isso foi idealizado como um padrão de beleza. A tuberculose virou quase uma assinatura artística. Era como se consumir-se lentamente fosse um sinal de alma elevada. É cada uma que parece duas, né, gente? A tuberculose na Europa no século XIX era chamada de a peste branca. Isso por conta da palidez dos doentes, também chamada doença dos poetas. Aparentemente, a tuberculose inspirava os poetas. Lord Byron, por exemplo, dizia que os rapazes morrendo de tísica sempre têm uma aparência interessante. John Keats, um poeta britânico que morreu de tuberculose em 1821, deixou suas últimas poesias com um ar melancólico. Agora, mais do que nunca, parece rico morrer. Edgar Allan Poe, o rei do terror, tinha uma esposa chamada Virginia. Ela morreu de tuberculose também. E ele usou a tuberculose como um tema recorrente em seus contos, em seus poemas, como em A Máscara da Morte Rubra, onde a doença é tratada como uma presença invisível e inescapável. E durante a era vitoriana, século XIX, a pessoa podia não estar doente, mas elas queriam parecer doentes, porque a doença era associada à pureza, à espiritualidade, à paixão intensa. Algumas aplicavam vinagre ou alvejante no rosto para parecerem mais pálidas. Os espartilhos acentuavam a magreza e criavam aquela impressão de vulnerabilidade, de fragilidade. Essa é uma pintura de Jean-Baptiste Greuze. Ele retratava figuras femininas com expressão de sofrimento, olhos úmidos, tudo que era associado à tísica, ou melhor, tuberculose. É como se a doença fosse uma ponte para o outro mundo, e tudo isso parecia ser muito belo. Mas claro, não eram para todos, já que os pobres sofriam com isso. Não tinha nada de belo na morte, era triste, fria, solitária, mas ainda assim recorrente. Por trás de todo esse glamour, a realidade era brutal. Febres constantes, tosse com sangue, dificuldade para respirar. A maioria das vítimas eram pobres, viviam em condições insalubres e sem acesso algum a cuidados. Mas então, em 1882, foi descoberto o bacilo da tuberculose pelo médico alemão Robert Koch. Ele identificou um pequeno bacilo, este que era causador da tuberculose. Então, essa descoberta foi crucial para deixar de tratar a tuberculose como um mal poético, passar a vê-la como uma doença infecciosa e tratável. O doutor disse, inclusive, a causa da tuberculose é um micro-organismo, onde ele entra, a doença se espalha. Então, a partir de 1900, começa a busca pela prevenção, pela cura. Mas ainda não tinha medicamentos, não tinha vacina. O tratamento começa a incluir repouso, dieta e sol. E claro, ar puro, que você poderia encontrar em montanhas, florestas. Então, lugares são construídos nesses locais, para então poder tratar pessoas com tuberculose. Mas a doença continuava matando.
Mas então entra em cena dois divos. Em 1921 é criada a vacina BCG por dois cientistas franceses, Albert Calmet e Camille Guerin, tanto que a sigla BCG é Bacilo Calmette-Guerin. Foi desenvolvida essa vacina a partir de uma cepa enfraquecida do Mycobacterium bovis, que causa tuberculose em bovinos, e a primeira aplicação foi em um bebê chamado Leon. Então, a partir da década de 30 e 60, teve a expansão mundial da vacina. Ela começa a ser aplicada em larga escala. Em 1948, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece e apoia a campanha da vacinação. A BCG chegou no Brasil no final dos anos 20 e tornou-se obrigatória em recém-nascidos a partir de 1976. E na década de 40, é descoberto o primeiro antibiótico contra a tuberculose, a streptomicina. Hoje, muitas pessoas ainda pegam a tuberculose, mas o tratamento é feito com uma combinação de antibiótico por pelo menos 6 meses. Já que a tuberculose ainda hoje é uma das 10 principais causas de morte pelo mundo. Em 2023, cerca de 10 milhões de pessoas adoeceram e cerca de 1 milhão e 300 morreram por causa dessa doença. Então você imagina, uma doença que já foi vista como uma doença poética. Na realidade, não tem nada de bonito. E esse foi o vídeo de hoje, gente. E para mais curiosidades que você não aprende na escola, se inscreve no canal, dá o seu like que ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui, gente. Um grande beijo e tchau, tchau.